Atenção, seus malditos cães sardentos. Aqui é o Capitão Igor Barba de Milho e vão todos andar na prancha se não ouvirem o que eu tenho... se não ouvirem o que eu tenho pra falar. Então, pessoal, pessoal, hoje, dia 19 de setembro, é o Dia Internacional de Falar Que Nem um Pirata. Eu aposto que muitos de vocês nem sabiam que isso era um dia, mas sim, se comemora esse dia há anos já. Eu particularmente tenho uma tradição de sempre falar que nem um pirata nesse dia. E que dia mais oportuno para falarmos um pouco de Tordesilhas, Sabres e Caravelas, um cenário do Luiz Cláudio Gonçalves para o Old Dragon aqui pela Redbox Editora, que acaba de sair. Eu recebi relatos que o pessoal tá recebendo os seus livros agora já, os participantes da pré-venda já também receberam seus PDFs, e eu acho que é interessante a gente poder falar, nas palavras do próprio autor, do Luiz, quais são as influências que levaram ele a chegar no Tordesilhas, como uma espécie de bibliografia para que vocês também possam falar que nem piratas. O Tordesilhas é um grande e se. What if, né? O que aconteceria se a fantasia medieval clássica, aquela com elfos, anões e tudo mais, do Tolkien, por exemplo, se encontrasse com a capa-espada do Alexandre Dumas, por exemplo, toda aquela aventura de swashbucklers se pendurando por aí em cordas e fazendo movimentos especiais. Então, eu vou falar aqui pra vocês alguns autores que inspiraram a visão toda do Tordesilhas para que vocês possam conferir as obras deles. Acredito que muitos vocês já até conheçam, mas quem sabe pode ajudar mais ainda. Número 1. J.R. Tolkien. Embora o Tordesilhas seja um cenário não convencional para um RPG, esse RPG é de fantasia medieval, então não é difícil entender a relação da fantasia tolkieniana com o Old Dragon e subsequentemente o Tordesilhas também. Então, por exemplo, tem elfos, tem anões e muito mais, só que tem outras coisas mais também. Então, se você já conhece a literatura do Tolkien, já vai ter um passo muito grande para se jogar Old Dragon e também Tordesilhas. Agora sou eu falando, basicamente, eu recomendo que vocês leiam o Hobbit, principalmente, até porque ele tem muitas cenas que são apenas sobre a viagem dos personagens. E no Tordesilhas, se vocês tiverem uma embarcação, por exemplo, vocês vão passar dias viajando. Então, pode acontecer diversas coisas interessantes nas viagens, a não ser combate. Então eu recomendo uma boa leitura para que vocês tenham ideias para jogar Tordesilhas. Número 2. Alexandre Dumas. Gente, eu na verdade não sei pronunciar o nome dele direito. Alexandre Dumas. O autor de dois clássicos do gênero swashbuckler, vamos dizer assim, né? O gênero florins e mosquetes, que são o Conde de Monte Cristo e os Três Mosqueteiros, simplesmente isso. Então, as obras do Dumas, elas são importantes, por quê? Creio que por ter falado elas, vocês já entenderam como é que é a estética, não é? Então, como é que é a ideia do cenário. Então, elas são muito influentes por conta disso. A estética, a temática da aventura e também o nível tecnológico do cenário. Você não vai ver armas laser no Tordesilhas, a não ser que você queira misturar com Space Dragon, mas elas são muito boas para você ter a ideia de como você pode fazer aquilo. Se vocês estiverem com um pouquinho de preguiça de ler, assistam O Homem da Máscara de Ferro, por exemplo, ou então O Conde de Monte Cristo. São bons filmes que vocês podem assistir sobre isso e vão dar uma ideia de que uma boa aventura de Tordesilhas pode ser. Número 3. William Shakespeare. Shakespeare é uma influência inegável para qualquer coisa que veio depois de Shakespeare, basicamente. Mas 3 obras são importantes porque, segundo Luiz, elas inspiraram a criação das próprias raças do cenário. Porque eles têm uma fantasia tolkieniana, por exemplo, que tem uma pegada mais germânica, talvez até nórdica, mas a fantasia shakespeariana tem uma coisa mais feérica, uma coisa diferente, como, por exemplo, os contos da Tempestade, um conto de uma noite de verão, e também até o próprio Hamlet também, né, com fantasmas e tudo mais. Então, isso inspirou bastante a obra do Tordesilhas nessa pegada, nessa espécie de fantasia inspirada no Shakespeare. Eu recomendaria também mais 2 obras bem interessantes do Shakespeare nesse caso, que são Macbeth, por exemplo, por causa da bruxaria, as bruxas criando coisas no seu caldeirão e tudo mais, que é facilmente transportável por Tordesilhas. Afinal, temos um cenário que é basicamente a Europa e um cenário que é basicamente a América, então dá pra misturar isso tudo mais. E eu também recomendo a Comédia dos Erros, que tal, como o nome já diz, é uma comédia e tem muitos erros e tal, então é uma pegada diferente que você pode fazer no seu Tordesilhas também. Eu inclusive escrevi uma de Comédia dos Erros com piratas anos atrás, então dá pra adaptar facilmente, então eu recomendo essas aí também. Número 4. H.P. Lovecraft. Não preciso nem falar em que o cenário onde tem navegação
Cthulhu, Dagon e criaturas abissais podem entrar facilmente e tudo mais. Mas, gente, tirando isso, Lovecraft é uma inspiração muito boa para qualquer um que quer fazer algo que tenha um quê de mistério e de inexplicável. Muitas das aventuras que vocês podem fazer no Tordesilhas envolvem explorar o inexplorado. E o que será que pode ter lá? Será que são crias negras de Shub-Niggurath? Será que são crias estelares de Cthulhu? Será que são avatares de Cthulhu? Não sei. É uma boa inspiração. Então, as obras de H.P. Lovecraft são muito boas pra vocês. Inclusive, no próprio Call of Cthulhu, chamado de Cthulhu, né? O conto original, ele se passa boa parte em um barco. Então, para adaptar isso pra Tordesilhas seria quase trabalho nenhum. Número 5. Emílio Salgari. Yarr. Se o Alexandre Dumas é bem espalhafatoso e flamboyante com seus personagens e estética, o Emílio Salgari é o contrário, principalmente na obra O Corsário Negro. Então, segundo Luiz, ele inspirou a parte mais soturna, a parte menos colorida dos navegantes, dos piratas, a parte menos glamurosa. Então, se vocês quiserem uma aventura de Tordesilhas ou uma campanha que seja um pouco menos espalhafatosa, um pouco mais centrada no drama, talvez essas obras sejam boas para você. Número 6. Sartre. Yarr. É um contraponto ao quesito de liberdade de exploração que existe no Tordesilhas. O Luiz citou a frase: um homem é amaldiçoado pela sua própria liberdade. E isso é uma máxima em cada personagem de Tordesilhas, porque eles estão se aventurando, eles estão descobrindo coisas novas, mas será que eles estão presos a isso? Será que eles são basicamente levados a fazer isso por um impulso maior? Será que eles estão sendo perseguidos por alguém? Será que eles querem de fato estar ali? Bom, isso são coisas para você testar na sua mesa de Tordesilhas. Então, fica recomendado também as obras do Sartre. E é isso, seus vermes mal cheirosos de água doce. Yarr. Esse foi o vídeo do International Talk Like a Pirate Day, o Dia Internacional de Falar que nem um pirata. Se você não conhece Tordesilhas, está disponível já para venda na loja da Redbox Editora. É um cenário fantástico de capa e espada para o Old Dragon, onde tem coisas fantásticas. A aventura do Old Dragon Day do ano passado foi no Tordesilhas e foi um absoluto sucesso. Então eu recomendo que todos vocês confiram o Tordesilhas, Sabres e Carabelas. Ok, pessoal? Igor Moreno vai ficando por aqui. Ou melhor, Capitão Igor Barba de Milho vai ficando por aqui. E até a próxima. Yarr.